Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós continuamos falando sobre coisas que Deus aborrece. É uma série que está baseada em Provérbios, capítulo 6, versículos 16, 17, 18 e 19, que diz o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos ou confusão. Hoje a nossa aula é sobre mãos que derramam sangue inocente. É claro que esse é um tema muito abrangente, mas nós vamos ficar dentro daquilo que o material ele nos leva a não só a aprender, a entender e a pensar sobre isso. É uma coisa que tem acontecido nos nossos dias, um derramamento de sangue de inocentes, e quando nós pensamos sobre isso, nós vemos a violência da forma que está. Então, homens e mulheres o tempo todo são ceifados, perdem as suas vidas por causa de um ato de violência, através de um roubo, de um assalto. Mas existem também outros tipos de violência. Quando alguém faz algo contra um outro alguém e esse decide dar cabo da sua vida, tirar a sua própria vida, então pessoas o tempo todo estão vivenciando um tempo de violência, um tempo de derramar de sangue. Deus sempre ficou aborrecido com a violência dos homens, e isso é desde o início de tudo. E nós vemos em Gênesis capítulo 6, versículo 13, a violência é citada como motivo para a destruição dos homens no dilúvio. Você conhece muito bem essa história, que Deus então chama Noé. Deus fala com Noé, Deus disse a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Nós vemos antes do dilúvio uma outra violência, e que Deus não disse para Adão que iria destruir a terra quando ele viu a violência entre Caim, ou com relação a Caim ao seu irmão Abel. Mas no tempo de Noé, podemos dizer assim, nos dias de Noé, o Senhor viu que os homens, a terra, estava cheia de violência. Era algo que tinha se propagado, era algo que tinha crescido. Então o que Deus faz? Deus então planeja não só em destruir a terra, os homens, mas também dá a eles um tempo para que eles se arrependessem. Deus nunca fará nada, nunca fez, nunca fará nada sem antes dar um tempo para o homem se arrepender daquilo que ele está fazendo. Isso é importante você não só ouvir, mas também entender. Deus nunca fará nada sem antes que dê para uma pessoa, para os homens, para a humanidade, um tempo de arrependimento. Então, o tempo da construção da arca era o tempo em que os homens deveriam se arrependerem. Noé falaria o tempo todo sobre o dilúvio, Noé falaria o tempo todo sobre o que viria pela frente e também o motivo do dilúvio. Nada iria acontecer sem um motivo. Deus não acordou um dia e pensou: não tenho nada que fazer, vou destruir aquilo que eu criei, aquilo que eu fiz, vou destruir o homem, vou destruir a terra. Não, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, mas é claro, precisamos entender que Ele também dá um tempo. Então, entre 100 a 120 anos foi o tempo que Deus deu para o homem ou para os homens se arrependerem. Mas isso eles não fizeram. Então, veio o dilúvio. Em Provérbios capítulo 24, versículo 1 e 2 diz o seguinte: não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles,
pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Tem coisas aqui importantes. Nós não devemos invejar aquilo que o ímpio tem. E o que mais nós vemos, na maioria das vezes, são os cristãos falando sobre eu sou fiel, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu estou sempre na igreja e não prospero, e o que não vem para a igreja, o cara está lá no mundão, não serve a Cristo como nós servimos, não frequenta a igreja como nós frequentamos, e com ele está tudo muito bem. Olha a casa que ele tem, olha o emprego que ele tem, olha o carro que ele tem, olha a vida, olha as viagens, e isso fica muito claro hoje em dia por causa das redes sociais. Então, uma ostentação, e de um outro lado também um grupo específico desejando aquilo que o ímpio tem. O que nós precisamos também entender é que não são todos os cristãos, os fiéis e os que esperam o Senhor, e sabem que Deus tem um tempo para todas as coisas, eles permanecem focados no Senhor e não olhando para o que o ímpio tem. Então não devemos ter inveja dos ímpios, nem desejar a sua companhia, estar naquele lugar, estar juntamente com eles, porque é só festa, é só alegria. Porque o ser humano, nós somos de momentos, e nós somos daquilo que nós vemos. E quando tudo se encerra, aí vem a realidade. Mas nós não queremos olhar para a realidade, nós queremos para aquele momento que ele é passageiro. E que muitas coisas estão relacionadas ali, que são de destruições. E em seguida o versículo diz: pois a destruição é o que planejam no coração, a maldade. Eles falam de violência, mas eles não só falam de violência, eles também praticam a violência. Aprendemos que o servo de Deus, com esse versículo nós aprendemos que o servo de Deus deve procurar ficar longe dos violentos, mas não só os violentos que geram brigas, que saem em pancadarias. Não é só sobre essa violência que nós estamos tratando aqui hoje. Poucos anos antes de usar a Babilônia para destruir a cidade de Jerusalém, Deus explicou seus motivos, porque viria um castigo sobre o seu povo, sobre Jerusalém, e ele deu tempo, ele citou entre os erros do povo. Então levanta profeta, e um deles mais conhecido é Jeremias, para avisar para o seu povo que se não houvesse um conserto, se eles não parassem de violência, de derramar sangue inocente, Deus viria novamente contra eles, porque Deus precisava parar aquilo, Deus precisava parar a violência. Muito mais do que parar os homens, Deus precisava parar a violência. Mas não existe parar uma violência sem parar o violento, aquele que não quer se arrepender, aquele que maquina mal, aquele que gera confusão, aquele que derrama sangue com as suas próprias mãos ou com a sua própria boca. Às vezes alguém não precisa fazer nada contra alguém. Se ele falar algumas coisas e quem está ouvindo permitir que essas palavras destruidoras entrem nos seus ouvidos, passe pela sua mente, desça pelo seu coração, alguém pode tirar a sua própria vida. Houve uma violência, não através das mãos, não através de uma arma, seja branca ou seja uma arma de fogo, mas houve de uma certa forma uma violência. Alguém tirou a sua própria vida, alguém deu cabo da sua vida, alguém se matou, se suicidou, uma criança foi morta, mesmo ainda sendo gerada no ventre da mãe. Hoje nós temos muitas discussões sobre o aborto. Não é sobre isso que eu estou falando exatamente, mas existem algumas pessoas que não se cuidam, algumas meninas que não se cuidam, e elas dizem: se eu engravidar eu aborto, até porque hoje em dia a lei me protege. Isso é derramar um sangue inocente. Essa mulher, essa jovem, seja lá quem for, o mesmo cara não se previne, não se cuida, e se houver uma gestação, se houver uma gravidez, a gente vai lá e a gente tira, a gente aborta. Isso é derramar sangue do inocente. Então Deus está sempre olhando, Deus está sempre pronto, vigiando, cuidando de todas as coisas.
E a palavra diz em Ezequiel, capítulo 8, versículo 17, com relação a Jerusalém, com relação ao seu povo, Deus diz então para Ezequiel, Ezequiel diz o seguinte: ele disse, ele quem? O Senhor, você viu isso, filho do homem? Será algo corriqueiro para a nação de Judá essas práticas repugnantes? Corriqueiro, comum, se tornou algo comum, eles fazendo mal, eles derramando sangue, eles matando-se, prostituindo, anulando aquilo que Deus tinha estabelecido. E o versículo continua dizendo: deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? Veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Quando Deus falou de derramar sangue inocente, ele ajuntou a violência e a injustiça, porque todas as pessoas que cometem isso, elas são injustas. Deus é perfeitamente justo e então ele não abre mão da justiça e jamais ele vai compactuar, permitir que o injusto permaneça para sempre, seja na terra dos viventes ou seja tendo bom êxito. Uma hora Deus chamará para prestar uma conta com ele. E qualquer injustiça é uma rejeição do caráter dele, de Deus. Deus não trabalha com injustiça, Deus se move por justiça. E assim eu e você, que somos cristãos, servos de Deus, aqueles que temos a verdade como a palavra de Deus, precisamos praticar a justiça, precisamos amar a justiça, aborrecer a injustiça, assim como Deus aborrece. Jesus disse: eu e meu Pai, nós somos um. O que nós vemos hoje são cristãos que não conseguem entender uma coisa muito simples, que aquilo que Deus aborrece, eu devo aborrecer também. Aquilo que traz uma repugnação ao coração de Deus, deve também trazer ao meu. Mas nós vemos em alguns uma aliança, um pacto, uma influência, um envolvimento com aquilo que Deus aborrece, porque é o tema da nossa aula. Em Deuteronômio capítulo 22, em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, diz o seguinte: ele é a rocha, o Senhor é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto ele é. A pessoa que condena o justo ou justifica o ímpio mostra injustiça e é abominável para o Senhor. Abominável. Então todos aqueles que condenam o justo, e nós vemos muito isso não só na nossa nação, no nosso país, mas nós vemos pessoas que ficam anos presos, pessoas que ficam presas anos, após anos aí presas, porque segundo acham que foram eles que cometeram quando não foram. Eu vi um caso de uma mulher que ficou 40 anos presa e depois de 40 anos descobriram que ela era inocente. Aí eu te pergunto, uma mulher que foi presa com 40 anos e saiu aos 80 anos, o que aconteceu com a vida dela? Ela perdeu a vida dela. Saiu aos 80 para desfrutar um tempo agora com os seus filhos e os seus netos. Mas durante esses 40 anos, o que lhe foi tirado, roubado, porque alguém não verificou de fato as provas, alguém que não verificou de fato se era ela de fato que fez aquilo, que cometeu aquele assassinato, ou sei lá, que cometeu algo que a levou para uma prisão durante 40 anos. Uma injustiça. Depois de 40 anos, alguém fez uma justiça, mas durante 40 anos essa mulher viveu baseado em uma injustiça. Precisamos entender aquilo que Provérbios capítulo 17, versículo 15 diz: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Em Provérbios capítulo 18, versículo 5, diz o seguinte:
não é bom favorecer o ímpio. E com isso fazer o justo perder a questão, perder o direito, perder a voz, não só de contar, de falar a sua verdade, mas nós entendemos que quando alguém comete isso, que liberta o injusto e prende o justo, fica do lado do injusto e lança fora o justo, essa pessoa ela comete algo abominável. Por isso que eu e você precisamos entender aquilo que a palavra nos ensina, avaliar os fatos, não tomar nenhuma decisão, não ficar do lado de ninguém até que se prove o contrário, não dizer fulano está certo, fulano está errado, até que eu tenha provas o suficiente para dizer que um está certo e o outro está errado. Mas aí eu te pergunto, será que nós queremos gastar esse tempo? Será que nós queremos fazer isso? Será que de fato queremos ser justos? A nossa natureza é pecaminosa, o nosso velho homem sempre vem à tona querendo destruir aquilo que o próprio Espírito de Deus está fazendo, que é regenerando o meu interior para Cristo. O significado da palavra ímpio, foi lido muito sobre ímpio aqui, quer dizer quem não tem fé ou despreza qualquer tipo de religião. Ele é um herege. Então nós podemos ter um ímpio, nós chamamos as pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador de ímpios. Nós chamamos essas pessoas de ímpias. Porém, nós não podemos esquecer que também existem ímpios dentro das igrejas. Quando alguém despreza algo, quando alguém toma um caminho de ser um herege, ele significa que ele é um indivíduo contrário à religião. O que significa a palavra religião? Religar. Eu vejo alguns cristãos dizendo assim, não, eu não tenho religião, eu tenho Jesus. Jesus não é uma religião. Jesus, eu não sigo religião nenhuma, mas a palavra original, o significado original da palavra religião é religar, e foi isso que Jesus veio fazer, religar o homem a Deus. Nós não estamos falando de uma religião de regras. Jesus não veio estabelecer uma religião de regra, porque essas regras já existiam, mas ele veio trazer princípios e valores, veio religar o homem aos princípios de Deus, aos valores de Deus, e a um ajuntamento, porque esse ajuntamento é bom. O que significa a palavra ímpio? Quem possui valores morais contrários aos estabelecidos pelo senso comum, aquele que ofende os pais, a moral, a justiça, que se opõe ao que é religioso, aquilo que é santo, aquilo que é sagrado. Podemos traduzir a palavra religioso aqui ao que é santo, ao que é sagrado, ao que pertence ao Senhor, ou ao que se relaciona com a religião, com o próprio Deus. Precisamos entender melhor aquilo que a palavra nos ensina, para a gente não errar, para a gente não entrar no caminho de uma impiedade. Então eu me torno ímpio. Para evitar tal injustiça, devemos lembrar do conselho de Salomão em Provérbios capítulo 18, versículo 17, que diz o seguinte: o que planteia por algo, a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. O que planteia por algo, a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. O homem injusto procura ouvir ambas as partes antes de julgar, antes de decidir. Você tem sido esse cristão? Quando alguém te fala alguma coisa sobre alguém, o que você faz? Você ouve e analisa quem está te falando? Ou você ouve e concorda independente com quem está te falando? E tudo bem, se a pessoa que está te falando ela tem um problema, será de fofoca ou qualquer outra, mas você verifica se de fato aquilo é uma verdade, ou você já toma uma decisão, você já se envolve, você toma aquilo como verdade para a sua vida e acabou. Você é uma pessoa que para e avalia. O homem justo procura ouvir ambas as partes antes de julgar. Isso é retidão, isso é justiça. Nós precisamos entender isso.
Deus aborrece mãos que derramam sangue, e nem sempre estamos derramando sangue da sua totalidade, mas às vezes alguém está sangrando por dentro, sofrendo por dentro, porque uma ferida foi aberta na sua alma, nas suas emoções, no seu coração, que simboliza também aí as emoções do homem. Alguém está sangrando porque eu tive um ato de injustiça quando eu deveria ser justo. Talvez eu nunca levantei a mão para bater em ninguém, para espancar ninguém, para derramar o sangue mesmo com uma pessoa, mas talvez com as minhas palavras, as minhas ações, eu estou fazendo alguém sangrar por dentro. Então eu me torno uma pessoa injusta diante de Deus. Em nome do quê? Em nome de uma certa verdade ou de uma justiça, eu vou lá resolver essa situação. Devemos observar como é que anda a nossa vida, como é que está sendo o nosso comportamento, se de fato são os cristãos verdadeiros, justos diante de Deus e diante dos homens. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre isso. E não só aprenda, mas coloque em prática aquilo que você aprendeu, aquilo que você tem buscado a aprender a cada dia. E que você cresça diante de Deus em primeiro lugar e diante dos homens, em graça e sabedoria, entendimento e discernimento, e sendo luz para este mundo e sal para esta terra que está precisando. Eu te aguardo na próxima aula, em nome de Jesus.